Dia Nordeste. Tom Barros, Daniela Delavô. Verdinha FM, 5h42. Que dia é hoje? Último dia de fevereiro, 28 de fevereiro. Hoje é sexta-feira de carnaval. E apesar de ser o primeiro dia de folia, hoje não é feriado, assim como o carnaval como um todo. A segunda e a terça podem ser consideradas feriados locais, dependendo da legislação estadual do município. E o governador já disse que era, né? Abriu ponto facultativo, assinou tudo direitinho, tá tudo ok. Também hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras. Essa comemoração acontece desde o ano 2008 e tem como objetivo conscientizar o público em geral sobre o impacto dessas doenças na vida dos pacientes, das famílias e dos cuidadores. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas, que variam de enfermidade para enfermidade, assim como de pessoa para pessoa. 5h44. Diário do Interior. O Largo do Tembege, no Centro Histórico de Icó, recebeu a 5ª edição do projeto Calçada Cultural. E desta vez a conversa foi sobre esportes de aventura e o patrimônio cultural. Vandenberg Belém vai contar pra gente como é que foi esse momento, né, Vande? Vandenberg Belém, bom dia! Vandenberg Belém. Bom dia, Tom, bom dia, Dani, bom dia você que acompanha pela Verdinha e pela TV Diário também. Um momento esse de muita interação, principalmente entre o instrutor, o professor, ele também é enfermeiro e também ele é esportista de aventura, o Carlos Dias, quando ele teve lá no Largo do Tembege, ali no Centro Histórico de Icó, justamente, principalmente com muitas crianças repassando, né, esse momento dos esportes que ele pratica, né? E principalmente essa questão dos esportes de aventura, ele tem crescido muito, principalmente no interior do estado, em cidades que tem esses aspectos, como o próprio Quixadá, aqui também na região centro-sul-cearense tem Jucás, que tem pelo menos uma vez por ano um encontro lá não é nem paraquedistas, né? As pessoas que saltam de parapente, de paraglider, digamos assim, de asa delta também. Isso também tem o próprio município de Icó também que vem despontando, principalmente também essa questão da exploração agora, né? Quando chove ainda mais essa questão da zona rural, que o cenário fica bem mais bonito, com cachoeiras, entre outros espaços também, e serras e montanhismos também, que são praticados através desses esportes de aventura. E o Carlos Dias, ele falou, né, sobre esse conhecimento, principalmente nesse momento, lá na 5ª edição do Calçada Cultural, encontro esse, que é realizado pelo Escritório Técnico do IFAM, lá no município de Icó, com a Secretaria de Cultura e Turismo. Ele fala um pouco sobre esse momento e também, né, do que vem sendo feito e também, principalmente, do que tem aprendido muito com esses esportes. Vamos acompanhar. Desde criança eu tenho muito interesse nessa área, então sempre fiz trilha, atividade de campo, sempre gostei desse tipo de atividade. E em 2015 eu fiz meu primeiro curso voltado para rapel. Era um curso básico, ainda em 2015, mas já para o final do ano fiz o curso de resgate em altura com o Corpo de Bombeiros. E de lá para cá tenho adquirido equipamentos, né? Nós montamos a primeira equipe em Icó, na época era a Azimuth Vertical. E de lá para cá eu tenho conhecido locais para fazer atividade de rapel, atividade de tirolesa. E nos últimos anos comecei a me dedicar ao slackline, né? Que é outra modalidade que tem um foco em equilíbrio, né? Se equilibrar sobre uma fita, né? Uma fita plana, e caminhar a uma certa distância sobre ela. Unindo o slackline, que é o esporte que você pratica, que tem várias modalidades, né? Unindo o slackline com minha paixão por altura, vem o interesse no highline, que é o esporte que é o slackline praticado em altitude, em altura. Então, acima do chão, claro que com equipamento de segurança para proteção. E aí é novo para mim ainda, estou começando há poucos anos, mas é uma das áreas que eu também estou seguindo. Para isso tudo precisa de capacitação, né? De cursos. Sim. Principalmente, apesar de você ser um enfermeiro, mas precisa de cursos para justamente fazer essas atividades. Sim, né? Sim, são atividades bem técnicas, específicas para trabalho em altura e
trabalho esportivo, né? Porque tem cursos voltados para a parte industrial, de trabalho em altura, voltados para a parte de NR35, IRATA, acesso por corda, mas minha área é a área esportiva. Eu tenho formação em NR35, que é a formação de altura geral, mas minha formação é majoritariamente esportiva. Então as técnicas são totalmente diferentes, são com equipamentos mais leves, mais fáceis de transportar em grandes distâncias, mas é necessária, é imprescindível uma formação na área para mitigar os riscos. Aí como é essa aventura, cara? Eu gosto muito de camping, né? Eu também já acampo há mais de 10 anos, já tenho essa experiência. E o camping também faz parte de um procedimento de redução de cansaço, porque imagina a gente chegar a fazer uma trilha de 10, 15 quilômetros com equipamento, com material. Muitas vezes essas trilhas, a gente, principalmente quando é exploração mesmo grande, de áreas grandes, para procurar lugar para fazer rapel, a gente passa muito tempo, então é ideal que a gente muitas vezes leve os equipamentos de acampamento para fazer esse pernoite, justamente para ter um momento de descanso, para não voltar cansado, não voltar à noite, né? E une o útil ao agradável, porque quem gosta de acampar, acampa em qualquer situação. No nosso caso, a gente acampa tanto por prazer quanto por necessidade, quando é fazer grandes explorações. E desses locais, assim, qual que te chamou mais atenção? Assim, que você disse, eu vou para aquele local e conseguiu fazer essa escalada, o rapel, o mesmo, o highline também? Tiveram vários locais que me chamaram muita atenção. Eu acho que eu posso citar aqui o Boqueirão de Lavras da Mangabeira, que foi um local que marcou bastante, eu explorei bastante lá, tanto de um lado que é quase inexplorado, que é o outro lado da serra, que não tem trilha, então é uma escalada perigosa, e a gente também já pernoitei lá algumas vezes, por essa necessidade de exploração e também por gostar, claro. Outro local que eu gosto bastante, conheço, fiz o primeiro rapel nessa região, na Serra da Micaela, Nova Jaguaribara, né? Foi a primeira prospecção de rapel, fiz lá em 2020, acredito, 2020, 2021, não lembro. E depois voltei lá para fazer a atividade de rapel mesmo. Foi um rapel bem curto, a gente não foi até abaixo no final da pedra. A pedra dá em torno de 240 metros, é muito alta. E eu não estava com equipamento, corda suficiente. Então a gente descia uns 100 metros, voltei pela corda, não é subindo, tem um equipamento de segurança para fazer a subida de maneira segura. Se você soltar, você continua penduradinho lá, seguro. Acho que esses foram os dois locais mais marcantes, assim, para esse tipo de atividade que eu esteja lembrando no momento. Em Lavras também eu explorei uma caverna lá, uma gruta, né? Foi também muito marcante, muito interessante. Oroz, explorei o Tuninho, lá em Oroz. Tinha muita curiosidade, ainda tenho muita curiosidade, na verdade, da construção do açude de Oroz, né? Todo o processo histórico que ele envolve, o rompimento da barragem nos anos 60. E eu queria saber para que era aquele túnel. Minha curiosidade era essa, para que esse túnel? Depois eu descobri que era uma área de vazão, né? Se o açude subisse muito, o túnel escoava água. E aí eu queria saber onde dava, porque um amigo falou que tinha uma abertura para o topo da serra. Eu disse, não acredito, eu vou ver. E aí entrei, claro, com equipamento de segurança, equipamento de flutuação, roupa de neoprene, né? É perigoso por conta dos morcegos também, então risco de zoonose. Eu já tinha feito profilaxia antirrábica, inclusive. Então foi tranquilo, mas na hora, assim, aquele medo, porque eu não sabia o que eu ia encontrar. Dos animais peçonhentos, você também se protege, principalmente a questão de picadas de cobra, de abelha também, com certeza deve ter muito também no meio dessa mata. Sim. Eu tenho até umas histórias interessantes com picada de abelha. Um amigo meu teve que ser feita medicação de emergência nele no topo de uma serra, nem daria tempo de descer. Ele é alérgico, foi picado na língua. Eita, na língua logo. Na língua. A primeira coisa que fecha é a garganta. Né? Isso, exatamente, causa edema de glote, então foi feita a medicação emergencialmente, e aí ele está vivo hoje, mora em Juazeiro. E assim, na parte de serpentes, eu tenho formação também em herpetologia, manejo de identificação de animais peçonhentos, né? Serpentes e répteis peçonhentos. Aliás, répteis anfíbios peçonhentos, né? Porque os anfíbios, na verdade, não são peçonhentos. Eles têm veneno, mas não inoculam. As serpentes são peçonhentas que elas conseguem inocular. E, além disso, eu tenho parceria com a marca de botas, que é a Caluce, né? Que é uma das garantidoras da segurança dos pés. A maioria das picadas de serpente ocorre nos pés e nas mãos, né? Principalmente nos pés, né? Por onde se caminha, e nas mãos quando você pega alguma coisa no mato. Então a EPI é imprescindível, botas de qualidade são importantíssimas. Com o apoio da Secretaria de Cultura, né, e Turismo daqui, sim. O próprio IFAM também, vocês têm conseguido dar mais visibilidade, né, para esse esporte. Exatamente. Tanto que você hoje está aqui fazendo essa palestra, né, nesse momento. Sim, assim. sim. Como é que é para te repassar esses teus conhecimentos para pessoas leigas, principalmente também muita criança, juventude que
que está vendo esse teu esporte assim? Eu já estava com essa ideia de fazer isso esse ano, né? E aí surgiu o projeto Slackline na praça. Eu, como ainda sou iniciante intermediário no Slackline, já ando no Highline ainda, em altura, mas ainda me considero iniciante. Eu preciso praticar muito, então eu vinha para a praça aqui ano passado, praticava e via que vinha muita criança. E aí esse ano eu decidi, poxa, eu vou marcar um dia certo para vir, um horário certo, vou divulgar. Porque é interessante poder passar o esporte, passar o conhecimento, as pessoas se interessam, gostam. E o Slackline eu sempre falo que é um meditar em movimento. Você se concentra, respira, relaxa a mente e caminha. Você já chegou a se acidentar assim? Não. Em nenhuma dessas atividades ocorreu nenhum acidente Até assim. porque você está sempre equipado, Sempre com né? equipamento de segurança. Na prática, assim, sempre acontece uma raladurinha, uma coisa, uma escoriação na assim, pedra, mas coisa simples. Nenhum acidente realmente assim não aconteceu. Pois é importante isso que ele fala sobre essa questão, né, da proteção, uso de capacete, equipamentos necessários para um rapel, o próprio slackline, né, que é aquela linha esticada, né, digamos, entre uma árvore e outra, onde ele pratica toda quinta-feira à noite, lá à tardinha, né, no começo da noite, lá no Largo do Teberge. Isso tem atraído muitos curiosos, principalmente também crianças e adolescentes que querem saber o que é aquela prática ali esportiva e acabam também se aventurando. Ele faz questão de repassar esses conhecimentos, né? O Highline é aquela linha nas alturas, né, passando de um ponto alto, né, para outro, principalmente também na travessia de rios, cachoeiras e espaços também dentro, né, desses locais, né, desses esportes radicais, digamos assim. E bem interessante isso. Nós conversamos também com o Matheus Moreira, ele que é arquiteto e urbanista e mestrando também de projetos do IFAM, do escritório do IFAM. Ele e toda a equipe também que estão dentro desse projeto falam sobre essa iniciativa, né, do Calçada Cultural, que tem atraído muita conversa boa, principalmente na calçada, que esse é o objetivo, e cada vez mais se destacando, né, e trazendo palestrantes de diferentes assuntos, voltado principalmente também a essa questão do patrimônio lá do município de Icó. Vamos acompanhar. A gente aqui do escritório técnico do IFAM Icó, a gente decidiu iniciar esse procedimento, que é essas ações culturais, né, que a gente está chamando agora de calçada cultural, que a gente sempre chamou de calçada cultural. E a calçada cultural é basicamente trazer agentes culturais do Icó que já trabalham, né, já trabalham na cidade, e para dar voz a eles, falar de temáticas relacionadas ao patrimônio histórico icoense, práticas culturais como essa do slackline também. Não é uma prática cultural, assim, é um esporte, né? Um tipo de esporte urbano também que pode ser realizado aqui, no caso do Carlos Dias, né, que foi o convidado da vez, que ele já é uma pessoa que tem experiência com esportes radicais, esportes ecológicos, né? Então a gente viu, inclusive, essa possibilidade, né, de juntar as duas coisas, né? E ele também participou também de uma expedição realizada pela Secretaria de Cultura como fez parte do grupo, né, para a gente visitar a Pedra do Letreiro, que fica aqui na zona rural de Icó, onde são grafismos que existem numa rocha aqui no alto de uma serra. E assim, então a gente contou com a presença dele porque é uma pessoa que já tem prática, experiência, também outros exercícios que ele faz, né, outros esportes como rapel, trilhas e até slackline também em outras... Highline também. O highline, né? Rapel é bem... Um highline em outras localidades. E justamente trazendo o esporte radical, tendo como cenário hoje aqui o próprio Largo do Teberge, né? Justamente para atrair as pessoas para esse momento, né? Que acaba sendo uma forma de criar vínculos, né? Porque o patrimônio, ele existe, ele está aí, o patrimônio, ele só é patrimônio quando as pessoas usam, né? O IFAM mesmo tem mudado esse ponto de vista de como tratar o patrimônio, né? E atualmente o patrimônio é muito isso, quando valorizar aquela forma como ele é usado. E para essas crianças, por exemplo, elas já criam um certo vínculo com essa praça, né? Que são vínculos diferentes do que eu criei quando eu era mais novo, que o Renan criou e outras pessoas aqui da cidade criam, né? E isso acaba fortalecendo também a visão de patrimônio a partir dessa presença, desse estado, dessa vivência aqui na praça. E isso contribui muito, né? E falando de presença, cada vez mais tem aumentado, né, o público dentro dessas ações de vocês, né? Da calçada cultural. Isso, tem aumentado, a gente sempre busca no início de cada mês já deixar elencado qual vai ser cada ação, para já poder divulgar e
e assim, para atrair o público interessado, né? Hoje, por causa da questão da oficina, a gente tem muitas crianças, né, que já são um público fixo do Carlos, né, que eles vêm toda quinta-feira, né, muito essa intenção mesmo. A calçada cultural também serve para ter digamos assim, um certo levantamento, primeiro contato, né, criar essa rede, né. A gente também está muito buscando ter essa rede institucional, né, do IFAM, junto com as parcerias com as secretarias municipais, e essa rede de relações também com os agentes culturais aqui da cidade, agentes de diversas áreas, né. Pois é, a gente conversou também com o Renan Moreira, ele que é secretário de Cultura e Turismo de Icó, e fala sobre essa parceria entre principalmente o escritório, né, do IFAM no município, que tem mudado justamente aquela visão, né, do IFAM. Antes, quando se falava IFAM aqui na região, principalmente quando não tinha um escritório técnico lá no município de Icó, era aquele órgão que era para multar, para proibir, mas não, justamente ele está ali para orientar e fazer a coisa certa, principalmente na defesa do patrimônio, né, quando a gente sabe a importância da preservação, da recuperação também da história. E a gente conversou com o Renan Moreira, ele fala sobre essa parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o IFAM. Com alegria, né? A gente tem se mantido constante nessa parceria com o IFAM. É a 5ª calçada cultural que a gente tem realizado, a 2ª do ano de 2025, né? Fizemos em janeiro e agora em fevereiro. Temos o interesse de continuar com esses momentos. É uma roda de conversa, né? Um momento de verdadeiramente uma conversa de calçada. A gente tem trago vários temas diversos, temas diferentes, diversos palestrantes com experiências diferentes, e hoje a gente tratou dessa questão do turismo de aventura, né? A gente trouxe o Carlos Dias, que é enfermeiro, tem muita experiência nessa área. A gente está em parceria com ele, tentando desenvolver um projeto voltado para o ecoturismo, pela Rota das Origens, né? Juntamente com o Bruno, com a Alexia, que compõem esse projeto, e a Secretaria de Cultura, que está apresentando esse projeto para a nossa prefeita. Então a gente percebe que é um momento muito positivo, né? A gente tem visto públicos diferentes, pessoas procurando aprender sobre o que a gente está trazendo para elas, e a gente acredita que vai continuar com esse projeto cada vez com mais público, mas sempre tratando principalmente do patrimônio histórico e cultural que o Icó conserva e preserva. Até porque também, pelo que ele apresentou também aqui, a riqueza natural que tem o Icó, né, e espaços esses que podem ser explorados através de forma consciente, principalmente da educação ambiental. Icó é um município que é muito rico na história, na cultura, na arte, na sua história patrimonial, no seu ecoturismo. A gente percebe que em vários sítios, distritos, comunidades aqui do município, a gente tem também prédios históricos, né, como o Carlos tratou aqui na sua palestra. Então a gente está fazendo esse trabalho de mapeamento, né, ver o que é que o Icó tem de potencial turístico e cultural dentro dos distritos e das comunidades. Faz essa provocação, né, à sociedade, para que o povo do Icó, o povo da região, conheça também a nossa história, conheça o trabalho da Secretaria e o trabalho do IFAM, né? O IFAM tem feito um trabalho muito importante de conscientização sobre o que é o patrimônio histórico, sobre o que é a preservação do patrimônio, para não ter aquela visão de que o IFAM é um órgão fiscalizador, um órgão punitivo, mas o IFAM é um órgão de preservação cultural. Então a gente tem feito essas parcerias e com certeza dará muitos frutos no futuro. Pois é, a gente concluiu essa conversa passando, né, um pouco da questão. As pessoas interessadas em seguir em conhecer mais essa questão dos esportes radicais, principalmente através do perfil do Carlos Dias, é Carlos T. Dias, onde você pode acompanhar mais sobre essa questão dos esportes, né, radicais, digamos assim, principalmente os esportes verticais, né, essa questão do montanhismo, do rapel, do próprio slackline, do highline, entre outras atividades esportivas, onde o Carlos também tem um projeto de explorar ainda mais a zona rural do município de Icó, principalmente essa questão de descobrir lá pontos e assim como a própria Secretaria da Cultura lá tem um projeto de fazer a rota das origens, né, justamente dentro dessa parte histórica lá do município, conhecer também as rotas, né, que eram traçadas antigamente lá na zona rural do município de Icó, que eram feitas esses percursos, principalmente pelos moradores e exploradores também lá na zona rural. A gente volta com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Vandenberg Belém. Bom dia para você, Vandenberg. São Bom 6 dia horas. E até amanhã. Até amanhã, 6 horas e 2 minutos, 6 e 2, intervalo. A gente volta daqui a pouquinho.